Jornal da Rede Alesp. E vamos a mais uma entrevista agora de utilidade pública para você, telespectador. E o jornal agora vai falar com Domingos Alves, que ele é responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Universidade de São Paulo, a USP, e vai falar sobre dados estatísticos reais da Covid-19. Bom dia, Domingos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Domingos, a impressão que o momento passa para algumas pessoas é que está tudo bem em relação à pandemia, que a pandemia acabou, o que não é verdade. Quais os indícios que existe uma segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil? Olha, com a análise das taxas de transmissão, do ritmo de transmissão, principalmente nos estados e capitais brasileiras, nós podemos afirmar com um alto grau de segurança que uma segunda onda de crescimento da pandemia já começou no país, certo? E é bom frisar que essa segunda onda ela se refere ao crescimento de casos. Havia um decrescimento no Brasil, das notificações dos números de casos, principalmente o número de casos diários, e esse cenário se reverteu logo no começo de novembro, mais especificamente no final de outubro, tá? E vem se mantendo de maneira sustentada até o momento, tá? Hoje, só para você ter uma ideia, essa taxa de transmissão, o RDT, hoje nós temos 23 estados no Brasil, essa é a data de ontem, na verdade, tá? 23 estados no Brasil em que o RDT, a taxa de transmissão, está acima de 1 há 14 dias. A média móvel de 14 dias, tá? Mostra que esses estados estão praticando essa taxa de transmissão acima de 1 há mais de 14 dias. Domingos, quem fala é Lilian, bom dia, Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no jornal. E a gente está vendo que o senhor como é um dos responsáveis pelo portal, do Covid-19 e vem fazendo pesquisas há 8 meses, a pergunta para o senhor seria, já era previsível essa segunda onda? E caso sim, será que isso acontece pelo relapso, que as pessoas estão começando a relaxar, ou isso já era uma coisa previsível normalmente? Olha, o caso brasileiro é muito particular, o que está acontecendo hoje é uma soma de fatores, O Brasil foi um dos únicos países, por exemplo, que começou a adotar medidas de relaxamento, de isolamento social, com o número de casos e o número de óbitos crescendo, Hoje, se você olhar o cenário de hoje, ele foi construído a partir de, por exemplo, os gestores no Brasil, governadores, prefeitos e principalmente o presidente da República, acenando para a população de que a pandemia teve algum tipo de controle aqui no Brasil. Isso nunca aconteceu, na verdade, certo? Então, é por isso que eu tive o cuidado de dizer o que eu interpreto como segunda onda aqui no Brasil, Quer dizer, a bem da verdade, nós nunca saímos da primeira onda, porque o cenário brasileiro é completamente diferente, por exemplo, do que é praticado na Europa, em que eles tiveram uma primeira onda, uma redução sustentada de casos e de óbitos durante meses, e agora estão vendo os casos crescer. Aqui, a nossa queda, na verdade, ela é fruto de uma subnotificação sistemática praticada nos estados. Só para você ter uma ideia, a partir do mês de agosto, o número de testes no Brasil, em vários estados brasileiros, cada estado com diferenças importantes, mas, em média, o número de testes no Brasil tem diminuído de uma maneira sustentada. Então, quando você olha as notificações de novos casos em vários estados e capitais no Brasil, o que você está olhando, na verdade, é uma diminuição no número de testes. É fato, você diminui testes, você diminui casos. Então, quando você observa o cenário que está sendo
que está aparecendo recentemente, esse cenário ele está de crescimento de casos, de crescimento de internações, ele está acontecendo frente a uma diminuição institucionalizada no número de testes. Domingos, isso que você está falando é bastante importante. Você, como pesquisador que precisa ali de números para embasar todos os seus estudos, todos os seus levantamentos, afirma que nesse momento, quando a gente vê alguma diminuição, muitas vezes é porque se diminui o número de testes. Aqui o Brasil é um país grande, onde às vezes é difícil que as informações sejam compartilhadas todas ali no mesmo momento, né, no mesmo tempo, apesar de toda a tecnologia que envolve hoje as secretarias de saúde de todos os estados. Mas nós, por exemplo, vivemos um problema no estado do Amapá nesse momento, que o Amapá está aí há 3 semanas com dificuldade de ter luz na maioria de suas cidades. O quanto isso complica o trabalho de um pesquisador a partir do momento que ele trabalha com números, que são números muitas vezes deturpados ou que chegam extremamente atrasados e que a base de comparação sempre é necessária fazer com números de credibilidade e que cheguem no mesmo momento todos esses números. Isso é bastante complicado. Inclusive, como tem sido praticado, você mesmo falou, né? A questão do Amapá é bastante particular, mas em vários estados tem sido praticado certos apagões estranhos de dados, né? E aí o que acontece é que alguns indicadores, como, por exemplo, a média móvel do número de casos diários, ou até a média móvel do número de óbitos diários, eles pedem um valor no sentido de você entender a epidemia. E aí você tem que modificar e começar a olhar para outros indicadores, como, por exemplo, o aumento das internações, tá? Ou como vem sendo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, né? O monitoramento sistemático, por exemplo, do número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Tá? É bastante complicado. E não é explicado, a não ser no caso do Amapá, por questões técnicas. Aparentemente, essas mudanças que tem havido, esses apagões que têm aparecido no Brasil, né? Eles não são por atrasos que acontecem como no caso do Amapá. Aparentemente, essas mudanças, né, elas têm motivação, inclusive política, no sentido de não mostrar para a população, tá, o que está acontecendo realmente em cada região. Tá? Numa tentativa, inclusive, de mostrar que houve um certo controle da pandemia no Brasil. Isso eu estou fazendo um cenário geral. Como eu falei, cada estado, às vezes, de município para município, isso varia bastante, tá? Mas é importante que esse apagão de dados e esse apagão que tem acontecido, principalmente, né, com relação à visão que os cientistas têm e a visão que os gestores têm sobre a pandemia brasileira, tá, tem tornado essa avaliação do cenário brasileiro bastante difícil. Ô Domingos, e fala uma coisa pra gente, como é que tá a taxa de infecção neste momento? E o senhor tem conhecimento qual é o estado que está mais em alerta devido ao número crescente de mais infectados da Covid-19? Olha, na verdade, como eu falei, são vários, né? Hoje nós temos aqui 23 estados, né, que tem uma taxa de infecção acima de 1 já há 14 dias. Eu destacaria aqui, né, o estado do Acre, né, que vem mantendo essas taxas bastante altas. Por exemplo, o RDT de 14 dias, a média móvel de 14 dias ali é de 1,24, mas o Amapá também é um outro estado que tem mantido esses números bastante elevados. Aqui eu destacaria ainda Mato Grosso do Sul, Paraná. Paraná vem praticando esses números de uma maneira exacerbada, tá? E aí, destaques para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, em que esses números são os números mais elevados aí dessas taxas de infecção hoje no Brasil. Às vezes, você observa
na taxa diária, né, nesse RDT diário, você vê algumas flutuações, né, mas, em média, como eu falei, há 14 dias esses estados vêm praticando valores elevados da taxa de transmissão. Domingos, quando você fala em taxa de transmissão, o ideal seria quanto? Já que por 14 dias, aí 23 estados estão com a taxa acima de 1. E além desses números de taxa de infecção, vocês conseguem chegar a um detalhamento de onde ocorrem as principais transmissões da doença? Por exemplo, existe muito questionamento se o transporte público ele ajudaria na transmissão da doença ou não. O que você pode dizer para a gente a respeito disso? Olha, a questão da taxa de transmissão, RDT, você pode fazer uma conta mais ou menos assim. Por exemplo, se um RDT está acima de 1, por exemplo, como eu falei, aqui no estado de São Paulo, há 14 dias, né, a média de 14 dias do RDT é de 1,32. O que significa isso? É que cada 100 infectados estão transmitindo a doença para 132 pessoas, ou seja, a transmissão ela se dá de maneira mais exacerbada. Com RDT abaixo de 1, isso significa que os infectados estão transmitindo, em média, para menos de uma pessoa a doença, né? Com relação à sua outra questão, desde o começo da flexibilização aqui no Brasil, que em média foi praticada em junho, a gente vem alertando, não só eu, como vários pesquisadores, né, que essa flexibilização, que foi feita de maneira heterogênea em vários estados, né, então, a abertura de shoppings, a abertura de academias, a abertura de bares, né, essa tentativa mais recente, né, em vários estados de retorno às aulas, né, esses cenários, eles são prolixos para a disseminação da pandemia. Isso, inclusive, ficou evidente, né, com o retorno da pandemia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ou seja, as medidas de flexibilização, né, aumentaram o contágio. Obviamente, existem alguns lugares que são mais propícios, né, para a transmissão. Por exemplo, a revista Nature soltou um artigo recentemente sobre uma pesquisa mostrando que os lugares que são mais propícios para a transmissão são bares e academias. Agora, o que você falou é uma coisa bastante importante. Então, se fala muito, por exemplo, do retorno ao trabalho em vários setores, né? E com a tomada de providências, de medidas higiênicas, né? Reduzir o número de pessoas que estão voltando ao trabalho, o uso de máscara, né? E tudo mais. E as pessoas se esquecem que muitos desses trabalhadores que voltaram ao trabalho têm que pegar ônibus, têm que se apinhar, né? em transportes públicos. E nesses lugares, em geral, essas medidas de higiene não necessariamente são bem levadas em consideração. Por exemplo, a cidade de São Paulo, você tem metrô em que a aglomeração é muito maior e o risco de transmissão é muito maior. Então, isso que você comentou, por exemplo, transporte público, por exemplo, é um fator de risco muito grande. Aí alguns gestores chegaram lá em junho, julho, quando estava sendo praticada a abertura, né, a fazer tentativas de solucionar esse problema, né, dizendo que a lotação de um ônibus, por exemplo, ia ser menor, não ia poder ficar ninguém em pé. Veja, se você tem 10 pessoas ou 30 pessoas no ambiente fechado, o risco de transmissão é praticamente o mesmo, porque o ambiente é fechado, como um ônibus. Entendeu? Então, assim, essas medidas de relaxamento e com o passar do tempo, inclusive, pessoas indo viajar com mais frequência e tudo mais, causou esse aumento de casos
aqui no Brasil, como está sendo observado agora, como é o caso da Europa, na verdade. O Domingos, e fala uma coisa, você falou das academias e dos bares, e as escolas? Olha, existe uma vasta discussão, né, sobre o retorno às aulas, inclusive na Europa, né, agora com o retorno às medidas de restrição de mobilidade, né, alguns países, inclusive, praticando já lockdown, né, alguns países deixaram as escolas de lado, porque eles aferiram que a taxa de transmissão nas escolas podem ser mais baixa do que era esperado, né, lá no começo da pandemia. O que é interessante notar é que esses países que deixaram as escolas abertas, né, mesmo frente ao retorno do vírus, eles ainda estão numa onda crescente de casos, né? E países que mantiveram as escolas fechadas, não necessariamente. Então, isso é bastante polêmico. Na minha opinião, não há muitas evidências com relação às escolas, mas o que se tem são vários relatos, inclusive aqui no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, de que o retorno às aulas, né, praticadas nesses municípios, né, causou uma infecção maior, não só nas crianças, porque a grande maioria das crianças são assintomáticas, tá? Mas dos professores, dos profissionais que lidam com essas crianças, tá? Então, assim, a opinião, eu sigo a tendência, a despeito de haver ainda bastante polêmica com relação ao retorno às aulas, né, de que é um risco o retorno às aulas nesse momento de pandemia. Domingos, tudo que você está nos falando aí faz com que eu fique extremamente preocupado com essa época de fim de ano. O brasileiro tem a tradição de tirar suas férias na época de fim de ano, fazer viagens para visitar familiares em outras cidades, em outros estados, curtir a praia, já que é uma época de verão, de bastante calor, curtir o sítio, a fazenda. Diante de tudo que você está falando, diante desses números que as pesquisas mostram, não só aqui no Brasil, mas no exterior, caso não exista um fechamento maior, uma rigidez maior nessa flexibilização de muitos comércios, de muitas empresas nesse fim de ano, a gente pode, de repente, acelerar bastante o número de infecção país afora? Com certeza. Na verdade, esse cenário já está em construção no Brasil. Como eu falei, existem evidências fortíssimas de que nós já estamos na segunda onda. E aí, tem uma questão que eu acho muito importante. A questão do fim de ano, ela poderia ser resolvida agora, tá? E não necessariamente com o retorno a fechamentos de estabelecimentos, né? A ideia de se instituir lockdown em algumas regiões. Isso pode ser resolvido, por exemplo, com a ampliação de testes, coisa que nunca foi feita adequadamente aqui no Brasil, mas recentemente nós estamos em risco aí de jogar quase 1 milhão e 700, quase 7 milhões de testes fora, né, por vencer, né? A ampliação de testes, de fazer o TRIS, né, que é a testagem, o rastreamento e o isolamento. Não só testar pessoas que estão sendo internadas, coisa que foi uma prática generalizada aqui no Brasil, tá? Mas testar pessoas com sintomas leves, que alguns municípios praticam isso ainda aqui no Brasil, mas testar pessoas assintomáticas, exacerbar o número de testes e achar os contatos dessas pessoas para isolar. Isso pode, se feito agora, imediatamente, tá? Pode reverter o cenário, ou seja, quebrar a cadeia de transmissão. A minha preocupação com o final do ano, como a sua, né? Eu também tenho família, né? Do Natal e do Ano Novo, é que, infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos num processo de eleição. E aí você pode até falar, aí ele vai falar de política. Não, eu vou falar de uma situação prática, que é o seguinte, vamos lá, de todos os prefeitos que estão sendo eleitos, tá? Uma parte deles são prefeitos que foram reeleitos. Pois bem,
esse município ele pode tomar providências de maneira bastante rápida, no sentido de conter a epidemia, se houver vontade política, porque está lá toda a equipe já preparada para isso. Agora, municípios, tá, que estão elegendo prefeitos novos, eles vão ter que ter uma equipe de transição, tá, entre duas prefeituras. E isso pode ser um problema muito grave, no sentido de esse município reagir ao aumento de casos, porque a equipe de transição pode não ter acesso ou não conseguir tomar providências de maneira efetiva no tempo que exige isso. Então, resumo da ópera, né? Se nós tomarmos providências agora, desse tipo que eu falei, aumentar o número de testes de maneira exacerbada, inclusive esse foi o alerta dado em um documento produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, tá? E, inclusive um documento mandado para os gestores, de que é urgente nós ampliarmos as testagens, mas ampliarmos as testagens nesse sentido, fazer testes, inclusive, em assintomáticos, achar as pessoas que estão infectadas, os contatos dessas pessoas infectadas e isolar. Isso pode fazer com que nós tenhamos um Natal e um Ano Novo tranquilo, sem uma necessidade de ampliar as restrições, como fechamento de bares, impedir as pessoas de viajar, ou coisa parecida, tá? Mas isso tem que ser feito agora, daí o alerta. Domingos, muito obrigada pela entrevista, tenha um bom dia e obrigada por ter trazido essas informações de grande relevância aqui para a gente, né? Para os telespectadores e para toda a população. Obrigada, Domingos, tenha um bom dia. Bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Abraço. O Jornal da Rede Alesp acabou de conversar com Domingos Alves, que ele é responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Universidade de São Paulo, a USP. E ele falou sobre os dados reais e estatísticos da Covid-19.